Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos aplaudi-lo. Graças a Deus, miserável homem que foi livrado do corpo desta morte. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Aprove ao Senhor que hoje nós meditássemos no capítulo de número 13, dando continuidade ao nosso estudo toda a carta do Apocalipse. Eu vou tentar aqui fazer como nós fazemos, colocar um texto que nós vamos meditar. Amém, irmãos? Amém. Que bom que vocês estão felizes. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Apocalipse 13. Vamos lá. Amém? Fazendo uma breve retrospectiva só do capítulo 12. Capítulo 12. Alguém pode acender a luz? Graças a Deus. No capítulo 12, nós vamos ver o surgimento do dragão, a perseguição ao povo de Deus, toda a fúria que Satanás tem em relação à obra de Cristo e mais especificamente ao corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. E o capítulo 12, ele termina de uma forma que o conecta ao capítulo 13. Por isso que na semana passada nós deixamos justamente esse versículo 18 do capítulo 12, para que nós estivéssemos aqui também estudando ele junto com esse início do capítulo 13. Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho para o capítulo 12, deixa eu ver se eu consigo.
Apocalipse 12, aqui no versículo. Nessa tradução aqui ele nem está aqui, mas na NVI ele está. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui a NVI. Versículo 18. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. E assim é que termina o capítulo 12, o versículo 18. Vocês já sabem quem é o dragão. Quem é o dragão? O diabo, Satanás, exatamente. E o que é que acontece no finalzinho aqui? Do capítulo 12, versículo 17, o dragão ele está irado contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da sua descendência? Nós. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Somos nós? Amém? 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 Aí sim. Então, irmãos, quando isso acontece, o dragão agora ele vai apresentar os seus aliados. Assim como nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, assim como nós temos a igreja como parte de Cristo, Satanás ele vai ter o dragão, o falso profeta, o anticristo e a Babilônia, que é a igreja apóstata, né? E tá a grande meretriz que vai aparecer lá mais adiante. Então Satanás ele é um arqui-imitador de Deus. Ele sabe que tudo que Deus faz é bom. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta ser como Deus, ele não consegue. Mas então ele tenta, como enganador que ele é, imitar a Deus para tentar enganar aqueles que são criatura de Deus. Quando eu disse que ele tenta enganar aqueles que são criaturas de Deus, é justamente porque ele vai tentar enganar os eleitos de Deus, mas ele não vai conseguir. Então ele engana aqueles que são criaturas, aqueles que fazem parte do mundo, mas que não fazem parte de Cristo. Então aqui o dragão se pôs em pé na areia do mar. E essa parte aqui, como eu disse, é justamente essa interligação do capítulo 13 que a gente já vai olhar daqui a pouco. O mar, e a gente tem o privilégio de ver isso aqui, o mar, essa areia do mar que ele está falando aqui é justamente a praia. E na praia nós temos a oportunidade de estar exatamente no meio de duas coisas que vão aparecer daqui a pouco, que é o mar e a terra. É onde vão surgir os dois aliados do grande dragão. Vai ter uma besta que surge do mar e vai ter uma besta que surge da terra. E o dragão está onde? Ele está no meio disso tudo, para justamente ele conseguir levantar esses seus dois cooperadores que o auxiliarão nessa grande perseguição que ele vai impor diante da igreja. Então é por isso que o dragão ele se pôs em pé na areia do mar, justamente mostrando a preparação para que ele venha levantar aqueles que vão auxiliá-lo em relação ao seu projeto. Mas desde já nós sabemos que esse projeto de Satanás está incluso nos planos de Deus. Então Satanás usa a maldade de Satanás a favor da igreja, de forma que através dessa maldade do inimigo de nos perseguir, isso faz com que a nossa fé seja provada e aprovada. É o que a gente vê, por exemplo, no versículo 17 aqui do capítulo 12, a gente já vai passar para o 13, mas aqui no versículo 17 do capítulo 12, o que é que a gente vê aqui? Satanás ele guerreia contra a igreja, contra aqueles que estão em Cristo Jesus, mas eles permanecem obedientes aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então a perseguição do mal, a perseguição daqueles que são do mal, na nossa vida não produzem mal algum, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito.
É como nós vamos ver no livro de Gênesis, quando José está conversando com seus irmãos. Ele diz: olha, vocês de fato queriam me matar, vocês me venderam como escravo, mas Deus transformou maldição em bênção. Então Deus, ele faz isso com o seu povo. Amém? Agora eu vou passar aqui para o versículo 13, que é o nosso texto de fato de hoje aqui. Irmãos, a semelhança do que nós fizemos no capítulo 12, eu vou passar pelo capítulo 13 bem devagar. Por quê? Porque nesse capítulo 13 existem muitos símbolos, a semelhança do capítulo 12, que são discussões, que geram discussões acaloradas na igreja até hoje. A gente vai ver daqui a pouco o 666, e como é que é isso, que marca é essa, como é que vai ser uma tatuagem que vai botar, e a marca da mão, como é que é isso, é o chip da Dilma, é o do Temer, é o de Lula, é chip de quem esse negócio, rapaz? Então, por conta de muito simbolismo que a gente encontra aqui no capítulo 13 e a semelhança do 12, eu vou passar bem devagarzinho, eu vou explicar, vou tentar pelo menos explicar bem esmiuçadamente. Nós vamos passear por muitos outros textos da Bíblia que de fato vão nos ajudar a entender o que está escrito aqui, para que nós possamos ter um maior aproveitamento. Nosso interesse não é passar de maneira rápida no livro do Apocalipse, mas é fazer um estudo do livro do Apocalipse de tal forma que ao término desse estudo, a nossa vida e principalmente a nossa preparação em relação à volta do Senhor Jesus esteja de maneira correta. Amém? Amém. Diga, meu filho. O senhor aqui na NVI, né? Se eu for para a Almeida Revista Corrigida, o versículo 18 não contém nessa tradução. Né? O senhor pode comentar isso? Isso, porque muitos tradutores, no caso aqui essa Ferreira Almeida, ele já conecta esse capítulo no primeiro versículo, entendeu? Leia o seu primeiro versículo. Assim, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente. E isso, eu não queria entrar, mas já que você perguntou, eu estava estudando isso hoje pela manhã, e há uma discussão muito grande entre os tradutores da Bíblia. Quando você pega no original, no grego, não se dá para ter uma ideia certa se essa pessoa que está na praia, em pé, se seria um dragão ou se seria João. Então, assim, Ferreira e Almeida, ele escolheu traduzir dessa forma. Mas hoje em dia, com as pesquisas e com a quantidade de informações que a gente tem no próprio livro, não dá para a gente pensar como Ferreira e Almeida, porque João, você não vai ver em outra parte João falando da posição dele, né? E eu fiquei de pé, e eu fiquei assim. Então a conexão mais clara é essa daqui, que é a NVI, que mostra que quem está na praia não seria João, mas seria o próprio dragão, até porque é o que melhor faz com que a gente entenda o capítulo 13. Entendeu? Mas Ferreira e Almeida, quando traduziu, ele traduziu dessa forma. Por isso até que ele nem coloca no final do capítulo 12, já conecta no primeiro versículo do capítulo 13, né? Mas vale a pena, foi ótima a sua pergunta. E para esclarecer, o nosso entendimento é que essa versão aí de Ferreira e Almeida não é a mais correta. A mais correta é essa daqui da NVI, que mostra justamente que é o dragão que está na praia, e a gente vai ver isso no capítulo 12, como Satanás muitas vezes se coloca de pé. A gente viu no início do capítulo 12 ele colocando-se na frente da mulher, resistindo, e aqui a gente vê essa mesma atitude dele. Ele está na praia justamente porque de lá da praia ele está no lugar propício para ele fazer o que ele quer fazer, que é fazer emergir tanto da terra quanto do mar aqueles que vão auxiliar ele nos seus projetos, como a gente vai ver aqui no capítulo 13. Mas foi muito bom a sua pergunta. Versículo 1 do capítulo 13: eu vi uma besta que saía do mar. Está vendo? Por que Satanás está lá na praia? Para que, de acordo com o seu poder, ele levantasse essa besta que sai do mar. E o mar na Bíblia simboliza o mundo inteiro. O mar, se você olhar, por exemplo, para a parte geográfica do nosso planeta, você vai ver que tudo está conectado pela água e não pela terra. Por exemplo, o que é que liga os continentes? O mar.
É o mar que faz com que a terra seja uma coisa só. Você vai ver que a parte seca, ela se separa. A gente tem os continentes, a gente tem a Oceania, a gente tem a Europa, a gente tem a América, e esses continentes, eles normalmente estão separados por água. Já a ideia aqui do mar é justamente essa besta, ela vai ter poder a nível total, mundial. Mais adiante nós vamos ver uma definição que corrobora para essa nossa interpretação. Então Satanás agora está levantando essa besta do mar. E quem é essa besta do mar? Eu vou partir aqui para a descrição do versículo 1. Depois a gente vai passear por alguns outros textos da Bíblia, e depois a gente vai voltar aqui para o versículo 1, tá certo? Então vamos ler aqui só o versículo 1 para a gente formar o nosso ponto de interpretação. Eu vi uma besta que saía do mar. A ideia de besta aqui é uma ideia de fera. Essa palavra no original significa uma fera. Então é como se fosse um leão, como se fosse ali mais adiante a gente vai ver a especificação dela, né? Que ela tem a aparência de um leopardo, e ela tem a pata de urso, e ela tem a boca como se fosse de um leão. Mas a ideia de besta é a ideia de um animal feroz. Essa é a ideia da besta que emerge do mar. Não é uma pessoa que às vezes a gente tem uma pessoa com chifre, não, é um animal. Então, uma besta que saía do mar e tinha 10 chifres na cabeça. Irmãos, a palavra chifre no hebraico é a mesma palavra que se usa para poder. Então, a ideia de chifre aqui no livro do Apocalipse é a ideia de poder. Então, essa besta, ela surge com poder. E esse número 7 e 10 são números extremamente significativos no contexto do Apocalipse. Eu creio que muitos de nós já estamos familiarizados com esse número. O número 10 e o número 7 dão a ideia de completude. Como, por exemplo, o número 10 é um ciclo completo, né, na escala decimal. O número 7 é o ciclo completo da semana. Então essa ideia de que ele tem 10 chifres e 7 cabeças está falando justamente do seu poder completo no mundo inteiro, com 10 coroas. Então essa ideia, ele tem 10 coroas. Coroa dá a ideia de triunfo, de vitória. Então ele sai vencendo, como a gente vai ver nesse capítulo 13, vai mostrar que ele vai guerrear os santos, e ele vai aparentemente vencer, porque ele vai matar os santos. Não é uma pessoa com poder político, não, né? Também, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas é isso mesmo, é uma pessoa que tem poder político, que tem poder bélico, que tem astúcia, a gente vai chegar lá. É uma pessoa física, é isso mesmo. E aqui está descrevendo a característica dela, a nível de personalidade. Então, coroas, uma sobre cada chifre. Então, cada chifre tem uma coroa. Quer dizer que o poder dele é eficaz. Tudo aquilo que ele vai tentar fazer, ele vai conseguir fazer. Então, preste bastante atenção. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. E tudo que ele vai fazer para provocar a Deus e o povo de Deus. Blasfêmia aqui, irmãos, não é palavrão como a gente pensa. Blasfêmia são palavras que desonram a Deus. Quer ver uma palavra que desonra a Deus? E muitas vezes a gente nem se atenta a isso. Quando você diz assim, eu aceitei Jesus, isso desonra a Deus. Você aceitou Jesus? Ou foi Jesus que lhe aceitou? Quem é o rei? É você ou ele? Ou então quando você diz assim, olha irmãos, ninguém pode atrapalhar. Rapaz, você está bonito com essa blusa do Brasil, meu filho. Está parecendo aquele atacante como é Felipe Coutinho, né? Então, quando você diz quando a pessoa chega e diz que olha, só tem uma pessoa, irmão Felipe, que pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida, é você. Então você desonra a Deus, porque significa que Deus não tem poder para me vencer. Eu sou mais poderoso que Deus, porque eu tenho o poder de evitar os planos de Deus na minha própria vida. Então, quando a gente fala de blasfêmia dá a ideia na Bíblia daquilo que se opõe à verdade. Blasfêmia não é palavrão, não é satanismo, não é bruxismo, não é ocultismo. Todas essas coisas fazem parte daquilo que se opõe a Deus, mas são uma parte muito pequena.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque blasfêmia é algo que muitas vezes a gente incorre no erro. Por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É a única forma de nós não errarmos na nossa adoração. E a palavra que mais define esse capítulo 13 é a palavra adoração. O que é que essa besta vai querer? Adoração. O que é que Satanás quer? Adoração. O que é que o falso profeta, que é uma besta que vai aparecer daqui a pouco, que emerge da terra, vai fazer? Vai fazer com que as pessoas adorem essa besta aqui que emerge do mar. Então, tudo que o inimigo quer é que você não cumpra o propósito de Deus. Quando Deus criou você, minha irmã Lia, Ele criou você para adorá-lo. Cada um de nós foi criado para adorar a Deus. E nessa adoração, nos alegrarmos perpetuamente com isso. Porque quando estamos desempenhando o propósito da nossa criação, nós então encontramos o ápice da nossa felicidade. Então, a ideia aqui é justamente, quando Satanás se levanta, o principal propósito de Satanás não é colocar enfermidade em você, não é te roubar, não é fazer com que você tenha uma vida ruim, ou que você faça isso ou aquilo, não. Satanás quer que você deixe de adorar a Deus e adore a Ele. A gente percebe de maneira muito clara isso na tentação de Jesus no deserto. Quando Satanás diz, olha, eu ofereço todos os reinos da terra para ti, Senhor. Para ti, Jesus, basta que você se prostre e me adore. É isso que tem acontecido nas igrejas da teologia da prosperidade. É a mesma tentação, e tantas pessoas têm aceitado isso de forma tão fácil, né? Olha, se você fizer a campanha das 7 semanas, isso já é adoração, é idolatria. Quer dizer que 7 semanas mudam a sua vida, ou você crê em Jesus Cristo e isso muda a sua vida? Então, perceba como nós estamos inseridos em um mundo, em um universo religioso, inclusive do ponto de vista evangélico, totalmente preparado para o aparecimento do anticristo. O anticristo pode aparecer a qualquer momento, irmãos, porque o mundo está completamente preparado para a sua ascensão. E quando o anticristo aparecer, vai acontecer exatamente o que está escrito aqui no capítulo 13. O mundo inteiro vai seguir a ele, com exceção da verdadeira igreja, da verdadeira, porque a falsa igreja vai seguir, apoiar, aplaudir e adorar o anticristo. E quando eu falo falsa igreja, eu não estou dizendo católicos, eu estou dizendo evangélicos também. A maioria dos evangélicos de hoje vai bater palmas para o anticristo, como bate palma para os falsos mestres dos dias de hoje. Então aqui, irmãos, eu vou voltar ao texto que a gente já leu, estudamos ele recentemente, mas eu quero passar por ele de novo, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui e vai nos ajudar a ter uma compreensão mais clara desse versículo 1. E o texto que eu me refiro está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo, irmãos, como um verdadeiro mestre, ele estava extremamente preocupado com o entendimento correto da igreja em relação a Cristo, a sua volta e a consumação de todas as coisas. Eu vou passar com muito cuidado aqui, e eu queria ler dos versículos 1 até o versículo 12, se vocês me permitirem aqui, falando um pouquinho deles aqui em 2 Tessalonicenses. Então, 2 Tessalonicenses, e eu coloquei o título hoje do nosso estudo de o aparecimento do iníquo, porque Paulo não vai usar o termo anticristo. Quem usa esse termo anticristo é o apóstolo João. Paulo usa o termo o homem da iniquidade, e o homem da iniquidade e o anticristo são a mesma pessoa, mas Paulo chama ele de um homem da iniquidade, como a gente vê aqui em 2 Tessalonicenses. Mas que você entenda que essa visão aqui de João já era uma visão que a igreja tinha mesmo antes do livro Apocalipse ser escrito. Quando Paulo escreveu 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que esses assuntos que ele está tratando aqui na carta, ele estava simplesmente relembrando os irmãos, porque ele já havia tratado com os irmãos a respeito desse assunto pessoalmente. E olha que Paulo passou pouquinho tempo na igreja de Tessalônica, para você ver como cristãos, independentemente de terem 1 ano ou 10 anos na igreja, precisam dominar assuntos como esse para que não sejam enganados.
porque esse é um dos assuntos onde mais os falsos mestres encontram vantagem na desinformação dos cristãos. Prova disso é a novela aí que está passando na Record. Eu nunca não assisti nenhum capítulo, graças a Deus, e nem vou assistir, mas eu já sei que ela é herética. Prova disso é o livro e o filme bastante famoso chamado Deixados para Trás, que é essa visão das pessoas sendo arrebatadas do nada e como se Jesus Cristo fosse voltar em 2 tempos. Irmão, não tem como a gente estudar a Bíblia seriamente e concordar com o que essas pessoas falam. Essas visões fantasiosas nada tem a ver com os textos expressos nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo vai voltar uma única vez, e quando Ele voltar, Ele vai trazer a consumação de tudo. A igreja vai estar aqui na grande tribulação, e é bom que a gente esteja bem ciente disso, porque pode ser os nossos dias. Eu não sei, pode ser os nossos dias, e a gente vai ter que estar preparado. Essa ideia de que crente fiel vai subir, crente meia boca vai ficar, isso é você escarnecer da morte de Cristo. Porque se é em virtude do seu cristianismo ser bom ou ruim que você sobe ou fica, então não é mais pela fé, mas é pelas obras que você está indo para o céu. Porque se Cristo morreu pelos pecados daqueles que creem nele, todo aquele que crê em Cristo vai se encontrar com Ele nas nuvens quando Ele voltar. Essa ideia de que tem crente que sobe, tem crente que fica para ser aqui na tribulação aperfeiçoado, é uma ideia completamente distorcida e que inclusive desonra a soteriologia cristocêntrica. Então que tenhamos muito cuidado. Por isso que Paulo, como bom mestre, ele batia na tecla: esse assunto é um assunto que vocês não podem deixar ninguém enganar vocês. É assim que ele vai começar aqui o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Olha o que ele vai dizer aqui, me acompanhem, aqueles que puderem. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Irmãos, que significa a palavra irmãos, Berlim? Aquele que é igual a mim. Então quando eu chego para você e digo: é Berlim, meu irmão, é porque eu digo: você é igual a mim. A gente está indo morar no mesmo lugar. Qual é? O céu. Aí, ó, para isso, rapaz, meu irmão. Então a ideia é que Paulo não se achava melhor do que aquelas pessoas, mas ele era o professor de Bíblia daquelas pessoas. Nós aqui estamos no mesmo patamar diante de Deus. Então essa ideia: eu creio em Cristo, mas porque eu não oro tanto quanto Berlim, aí eu vou ficar, Berlim vai subir. Isso não existe. Ou você crê ou você não crê. Ou você está salvo ou você está condenado. Essa ideia de que uns vão subir, outros vão ficar, é uma ideia completamente discrepante em relação à Bíblia. Mas você sabia que a ideia que a maioria das pessoas acredita? 10 de cada 10 igrejas evangélicas, 9 acreditam nessa ideia do arrebatamento. Olha, irmão, cuidado, aí tem os vídeos na internet, né? Que a igreja está assim, chega, de repente vai, tchá! Aí fica só um grupinho, aí todo mundo se desespera. Meu Deus, o povo foi para onde? Onde é que eles foram? Está em sua roupa aqui, né? Ia ser uma guerra por essa camisa do Brasil. Então, não, irmão, isso não existe. Quando Cristo voltar, todo olho verá. Então, Paulo vai dizer: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Irmão, o negócio era tão sério que naquela época já tinha gente falsificando carta de Paulo. Então, por exemplo, para ter crédito naquilo que eles falavam, eles diziam: olha, quem disse isso aqui não foi eu não, foi Paulo, viu? Eu aprendi isso com Paulo. Imagina, naquela época já tinha falsificador, já tinha gente que deturpava, e Paulo diz: cuidado, viu? Cuidado. Por isso que tem carta que Paulo vai dizer: olha, eu estou assinando aqui de minha própria mão. Então, hoje em dia, os falsificadores eles se tornaram cada vez mais exímios nesse processo de falsificação, mas eles sempre existiam. Versículo 3: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Irmãos, tem uma advertência mais direta do que isso? Não deixe que ninguém te engane. Por que ele está dizendo isso? Porque um monte de gente vai tentar te enganar em relação a esse assunto. O anticristo não veio, ou o anticristo não existe, o anticristo não é uma pessoa, o anticristo é
um sistema. Não, irmãos, não deixe que ninguém engane você. Bíblia, estude a palavra de Deus, veja o que a palavra de Deus te revela em relação a esse assunto. Abrace a verdade, segure ela firme e não deixe que ninguém tire ela de você, porque vão tentar. Como está escrito em Judas, capítulo único, é dito: batalhe pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, porque vão tentar tirar essa fé de você com palavras persuasivas, palavras que aparentemente são inteligentes, mas que são contrárias às verdades explícitas na palavra de Deus. Por isso Paulo já dizia há quase 2000 anos atrás: não deixe que ninguém engane vocês em relação a esse assunto que a gente está tratando aqui, é o aparecimento do anticristo. Não deixe que ninguém engane vocês de modo algum. Que assunto é esse? A volta do Senhor Jesus, porque o aparecimento do anticristo é o último passo antes da volta do Senhor Jesus, como a gente vai ver aqui. Então Paulo está dizendo: antes daquele dia, que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus, trazendo a consumação das eras, virá a apostasia. O que é apostasia? Incrédulo pode apostatar? Não, irmão, só quem pode apostatar é quem é crente. Então vai vir grande apostasia. Quando surgir a outra besta aqui, que a gente vai chegar nela daqui a pouco, se Deus permitir, ela vai ser um falso profeta, essa liderança religiosa que vai fazer com que o mundo inteiro adore o anticristo. E quando eu falo o mundo inteiro, inclusive a igreja evangélica, aqueles que se dizem portadores da verdade, aqueles que têm a Bíblia, eles vão seguir os falsos ensinos e adorarão a besta. Por quê? Porque eles não deram atenção à verdade, como nós vamos ver aqui. Diga, filho. Então é importante nós reafirmarmos que a igreja, ao contrário do que muitas denominações pregam, ela não vai ser arrebatada antes da manifestação da besta. Isso, e nem antes da volta de Jesus. Sim, porque muitos têm falado que aquela separação dos 3 anos e meio, antes de que ele se revelasse, haveria, que a igreja não passa pela tribulação. Isso é uma mentira. Inclusive o próprio livro do Apocalipse, ele vai mostrar as 7 cartas, as 7 igrejas, elas são justamente um paradigma para como a igreja deve viver esperando a volta de Jesus. E se você for perceber, nessas 7 cartas tem a carta da igreja de Esmirna, onde é dito: seja fiel até a morte, né? Satanás vai colocar vocês em prisões, vocês sofrerão por 10 dias, mas sejam fiéis até a morte. Então a ideia é que a igreja passa assim. E a gente vai ver inclusive a carta de Filipenses, que Deus nos deu graça não somente de crer nele, mas de sofrer por amor a ele. Então nós não podemos separar a perseguição da igreja. A igreja sempre foi perseguida e será mais ainda à medida que a maldade se multiplica e o iníquo aparece. Amém, meu filho? Então aqui, não deixe que ninguém vos engane. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Em algumas traduções tem o homem da iniquidade. O que é isso? Assim como Jesus é o homem da santidade, o anticristo é o homem da iniquidade. São 2 opostos. Assim como Cristo, a gente olhava para Cristo e via Deus, quem olha para o anticristo vê Satanás. Assim como Jesus nos aproxima da salvação, Satanás é aquele que nos aproxima ainda mais da condenação. Assim como Cristo nos leva a uma vida de santidade, Satanás, ele vem para despertar ainda mais desejos pecaminosos no nosso coração e nos fazer andar na iniquidade. Então Paulo coloca dessa forma: ele é o homem do pecado, é o homem que vai te estimular o pecado. Enquanto a Bíblia diz, por exemplo, em Gálatas, salvo engano, lá em Gálatas Paulo escreve e diz: olha, jamais satisfaça a concupiscência da sua carne. O anticristo vai dizer: eu vim aqui para realizar todos os seus sonhos. Qual é o seu sonho, meu irmão? É pregar na Arena Fonte Nova com 70 mil pessoas, pegar o seu violão e fazer um acústico ao vivo? Então eu vou realizar isso. Qual é o seu sonho, minha irmã? É visitar a lua? Então eu vou fazer isso para você. Qual é o seu sonho? Diga aí o seu sonho. Eu vou realizar o seu sonho. Tem uma música que
novos do coração, né? Mas tem músicas que acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento bíblico assim, sabe que é herética, né? Tem uma nova que tem várias igrejas que tocam esse hino e não tem nada a ver com a Bíblia. Diz assim: tu me adoras, eu visito a tua casa, tu me adoras, eu visito a tua família, tu me adoras, eu visito a tua saúde, tu me adoras, ninguém mais te humilha. Que é realmente, se a gente comparar com aquele texto que o senhor citou aí, de Satanás dizendo, tudo isso te darei, se prostrar minha Torá, Jesus está dizendo que ele nunca quer lidar com isso. Mas como é que tu me adoras, ninguém mais te humilha? E um monte de gente gosta desse hino. Quem que não gosta, meu filho? A carne ama. Igual que o hino que minha carne mais gostava, meu filho, era aquele hino, sabe? Quem te viu passando pela prova e não te ajudou, quando foi você na bênção vai se arrepender. Eu chorava. Eu ficava, sabe? Não. Já ficava com o livrinho na mão, as pessoas que eu ia pisar depois que Deus me honrasse. Olha que coisa do cão. Ele me viu passando pela prova e não me ajudou. Quando me vê na bênção, se arrependeu. Você não me ajudou, né, miserável? E os crentes gostam. Meu aniversário. Você cantou, não foi, meu irmão? Fizeram surpresa pra mim colocar esse louvor. Eu pensei que eu chorava, me emocionava. Deus vai me honrar. Eu me emocionei de um jeito. Aí... Carne pura, né? Você vê que a gente, o tempo todo a carne está lá. E a gente tá, morre, miserável, morre. Né? E ela resiste. Não, cuidado, subjugue a carne. Não tente matar a carne que você não vai conseguir. Ela acorda de novo. Né? Parece filme de terror, que você mata o bandido 10 vezes e ele parece que não morre no filme, né? Toma um tiro, você vai morrer o vilão, daqui a pouco é o vilão de novo. Tipo, chega, mas se quiser não morre, a nossa carne é esse vilão. Então olha o que Paulo vai dizer aqui: o filho da perdição, o homem do pecado. Isso tudo são adjetivos que descrevem o anticristo. Ele é o filho da perdição, ele é o mal em pessoa. Assim como Jesus Cristo era o bem em pessoa, ele vai ser o mal em pessoa. Como eu disse a vocês, ele vai refletir toda a maldade de Satanás de maneira personificada. Agora Paulo continua: este se opõe, ele se opõe a tudo que vem de Deus. Então você, por exemplo, vai dizer: a salvação pertence ao Senhor. O anticristo vai dizer o quê? Não, meu irmão, depende de você. A força está dentro de você. Por isso que tantas pessoas odeiam a doutrina da eleição, porque a doutrina da eleição glorifica a Deus. É Deus que salvou a gente, irmãos. Oh, aleluia. Foi a graça soberana que nos alcançou. Não, varão, se você não fizer a sua parte, Deus não pode fazer nada. Olha, quem é que vai dizer isso? Aquele que se opõe a Deus. Sabe por quê? Porque ele quer se exaltar acima de tudo. Então, irmão, se a gente pudesse dizer, a doutrina mais satânica de todas é o humanismo, que diz que o centro do universo é o homem. É o homem que é o centro do universo. E as igrejas hoje em dia, grande parte delas aderiram ao humanismo. Então todo o culto é feito para agradar o homem. Todo o processo evangelístico é feito para agradar os ímpios. Como eu já vi uma vez, o pessoal foi evangelizar num lugar e cantava música secular, para dizer assim: não, porque se a gente cantar música evangélica, o povo não vai vir. Então a gente canta música secular, quando eles vierem, aí a gente fala alguma coisa de Jesus. Pode-se misturar luz e trevas, irmãos? Essa sugestão não vem de Deus, mas vem do homem do pecado. Este se opõe e se exalta a tudo aquilo que se chama Deus. Tudo aquilo que leva o nome de Deus. E nada leva mais o nome de Deus na terra do que o cristão. O cristão, que significa em grego, daí a palavra significa o pequeno Cristo, uma imitação de Cristo. E os ímpios que disseram isso para tentar fazer uma chacota dos crentes. Os crentes, no primeiro momento, eles eram conhecidos como nazarenos, por conta de Jesus de Nazaré. Depois de alguns anos de igreja, as pessoas vendo como eles buscavam imitar a vida de Jesus, eles começaram a chacotear, dizer: ali vai o pequeno Cristo. E pequeno Cristo, na língua corrente, que era o grego, era cristão. E quando Pedro entendeu isso, Pedro não recebeu como ofensa, Pedro recebeu como o quê? Elogio.
O nome cristão vai aparecer poucas vezes na Bíblia, e uma delas é em uma das cartas de Pedro, quando Pedro vai dizer: glorifique a Deus com este nome. Que nome? Cristão. Você é cristão? Glorifique a Deus com esse nome. Então, Satanás, ele quer se exaltar acima disso, a tudo aquilo que glorifica a Deus, e nada glorifica mais a Deus aqui na terra do que a fidelidade do seu povo. A gente vai ver isso no caso do livro de Jó, quando Satanás e Deus entram numa espécie de diálogo. Deus está na maior alegria, está dizendo assim: está vendo meu filho Dudu? Não obedece. Então o Senhor diz: está vendo Jó? Não é Satanás que aponta para Jó. Quem aponta para Jó é quem? É Deus. Deus vai lá: está vendo Jó? Jó é do meu povo. Ali, ó, obedece, se santifica, se preocupa com a família dele. Jó é dos meus, é um homem justo, íntegro, que se desvia do mal. Quem dá esse testemunho, quem é? É o próprio Deus. E ele faz isso aonde? Na cara de Satanás. E Satanás fica indignado. Satanás: não, também você protege Jó. Quero ver você tirar tudo de Jó, botar uma enfermidade em Jó, fazer isso com Jó. Quero ver se Jó vai te adorar. Jó continua adorando a Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pense que Satanás deve ficar indignado. Isso é errado, rapaz. Tomei tudo dele, ele adora esse Deus. Que povo louco. É como os mártires que estavam lá para serem comidos pelos leões. E sabe o que eles estavam fazendo? Cantando hinos. O pessoal, como um homem chamado John Huss, ele foi um pré-reformador, ele veio mais ou menos 100 anos antes de Lutero. E quando John Huss foi condenado pela Igreja Católica a morrer queimado, quando ele estava sendo queimado, ele estava cantando, enquanto o fogo consumia o seu corpo. O que é isso, irmãos? A graça poderosa de Deus sendo manifestada na vida do seu povo. Por isso que Paulo entendeu e disse: a tua graça, Senhor, nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então aqui, irmão, Satanás odeia a graça de Deus, porque é a graça de Deus que torna a igreja Berlim indestrutível. Então aqui é isso que esse Nico quer fazer, é isso que essa besta quer fazer. Ela quer botar medo na gente, para tentar a gente a negar a Deus. Mas a gente não tem medo de nada. O único medo dos cristãos é o de pecar. Este se opõe e se exalta, versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando a Ele mesmo que é Deus. E a referência aqui é uma referência direta a um texto que está lá no livro de Daniel, a respeito do anticristo, querendo se sentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Isso daqui, irmãos, não necessariamente vai acontecer de forma literal. O que ele está dizendo é: toda adoração que é devida a Deus agora vai ser dada a quem? Ao anticristo. O mundo inteiro vai adorar o anticristo. O mundo inteiro vai amar o anticristo. O mundo inteiro vai seguir o anticristo. E perceba que todas essas verdades estão interligadas. Quem eu amo é quem eu adoro, é quem eu sigo. Por isso que Jesus diz: você quer resumir os mandamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É assim que a gente mostra a nossa adoração a Deus. Diga, meu filho. Nessa tradução está dizendo: fazendo-se passar por Deus. Então, as pessoas que vão receber irão receber Ele como bênção, independente da maldição. Isso, como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus, exatamente. E muitos estudiosos, eles defendem a tese de que o anticristo vai ser recebido pelos judeus como Messias. Justamente eles usam esse tipo de argumentação, porque se você for ver o judeu ele está esperando o Messias até hoje. E isso, o Messias poderoso como o anticristo. Todas as características do anticristo, elas casam com o Messias que os judeus estão esperando. Por isso, inclusive, que eles negaram a Cristo, porque Cristo não tinha essas características. Eles esperavam um Cristo poderoso, que vencesse as batalhas, que expulsasse os seus inimigos para longe e que não morresse, né?
E Cristo morre, ressuscita, e os judeus não reconhecem, como está escrito, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então esse anticristo que vai aparecer, ele tem todas as características do Messias que os judeus equivocadamente estão esperando até hoje. A gente fica triste com isso, mas os judeus, eles não são salvos. Só vão ser salvos aqueles que crerem em Cristo. Não existe uma salvação para a igreja e para o mundo e uma salvação específica para o judeu. Não. Sabe quem é o povo de Deus? Sabe quem são os descendentes de Abraão? Nós aqui. Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, leia a carta aos Gálatas, que eu tenho certeza que a dúvida vai sair. Paulo vai dizer: nós é que somos o Israel de Deus, a igreja. Nós é que somos a descendência de Abraão, nós que cremos em Cristo. Então, algumas pessoas defendem essa ideia de que o Deus, Jesus, vai vir de uma maneira especial para os judeus. Não, ele já veio para os judeus. Inclusive, os primeiros cristãos foram 100% vindo do judaísmo. Depois é que ele alcança o mundo inteiro. A gente até estudou ontem no livro de Atos, não foi? Os discípulos de Jesus: olha, vocês pregarão em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então começou lá, para os judeus. Depois foi se expandindo para o mundo inteiro. Então aqueles que não aproveitaram a oportunidade, que não aproveitarem a oportunidade, serão condenados como o restante do mundo inteiro. Porque Deus não tem dois povos, os judeus e a igreja. Não, Deus só tem um povo, que no Antigo Testamento faziam parte do povo físico relacionado aos judeus, e agora são o povo espiritual de Deus, que é a igreja, pessoas formadas de todos os povos, línguas e nações. Então que a gente tenha muito cuidado, porque também há muita discussão nesse tema e algumas pessoas acabam abraçando ideias que não têm respaldo na Bíblia. Diga, filho. Veja só, inclusive hoje tem alguns estudos que apontam que a mesquita em Jerusalém, ela não foi construída exatamente no local onde era o templo de Salomão. Então seria aquele terreno ao lado, né, e já tem uma possibilidade de haver uma construção ao lado de uma mesquita que traria estão negociando, né? Dentro dessa perspectiva, se é que essa informação é verdadeira, o templo onde o filho da perdição se assentará é o templo referente a Jerusalém. Não. Algumas pessoas defendem essa ideia. Em relação à construção do templo, só para você ter ideia, o povo, os israelitas, né, que são aqueles que são da descendência, que são cidadãos da nação Israel, eles são israelitas, israelenses, eles já têm uma quantidade muito grande de dinheiro separado para a construção do templo. Judeus do mundo inteiro doaram valores assim muito. Os judeus são muito ricos, né, no mundo inteiro. Então já se tem uma quantidade muito grande. O problema todo é essa questão do islamismo e porque a mesquita está lá justamente onde é o templo, e mesmo essa ideia de que é aqui do lado, mas é uma ideia muito conturbada ainda. Mas a ideia de que o templo que a Bíblia fala que o anticristo vai se assentar faz referência ao mundo inteiro. Não tem como a gente apontar unicamente para a nação de Israel e Jerusalém, porque a gente vai diminuir muito essa profecia bíblica. Então não está apontando simplesmente para a nação de Israel, está apontando para o mundo inteiro. Qual é o templo que o anticristo vai governar? O mundo inteiro. Né? Então, não especificamente é um lugar, né? O templo de Salomão. Não, quando a gente percebe todas essas apresentações, elas são simbólicas, porque elas demonstram isso. Qual é o lugar que o anticristo vai ser adorado? E o templo fala de adoração. É justamente o templo, o mundo inteiro. E a religião que o anticristo vai levantar é uma religião ecumênica. O anticristo não vai levantar a bandeira do judaísmo. Os judeus podem até seguir o anticristo, mas a bandeira que o anticristo vai levantar é a sua própria bandeira. É a bandeira do ecumenismo, de uma religião humanista que possa agregar todas as pessoas do mundo inteiro e agradá-las. Então não tem como a gente diminuir isso. E a gente vai ver isso mais claramente, eu tenho certeza. Essa observação, porque assim como existe aqui uma denominação de um cidadão que ergueu aqui uma réplica, existem outras pessoas no mundo erguendo também réplicas, exatamente, porque tudo isso é uma tentativa. É porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, essas pessoas, elas são anticristos.
João, inclusive, vai dizer isso na sua carta. No mundo existem muitos anticristos. Quem são anticristos? Anticristos são uma espécie de miniatura do anticristo que vai aparecer. Então, o que é o Edir Macedo? Ele é um anticristo. Mas ele não é o anticristo, ele é um anticristo. Ele é um falso mestre que opera todos os seus sinais e todo o seu poder vem do poder de Satanás. Edir Macedo não faz nada pelo poder de Deus. Tudo que ele faz é pelo poder de Satanás. Por isso que ele tem êxito naquilo que ele propõe fazer. Ele quis comprar uma TV e conseguiu comprar com dinheiro de tráfico de drogas. Né? Ele quer fazer isso, ele faz. Ele quer botar Universal em todos os países do mundo, ele consegue. Porque ele é um anticristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que existem vários anticristos. Como você está falando, um monte de gente erigindo templos aonde eles é que são adorados. Então, quando uma pessoa vai para o templo de Salomão, lá em São Paulo, ela vai adorar a Deus? Não, ela vai adorar Edir Macedo. Edir Macedo que é adorado nesses lugares. Ele é recebido como Deus, né? nessa sinagoga de Satanás, que infelizmente é universal. Então, a ideia é essa. Mas o anticristo, ele vai vir de uma forma muito mais global. Então, o anticristo, ele não vai ser uma espécie de Edir Macedo, ele não vai ser um Edir Macedo que tem apenas 5 milhões ou 6 milhões de seguidores. Então, o anticristo vai levar atrás de si o mundo inteiro. Então, vai. Isso, a gente vai chegar lá. Esse tempo onde ele se assenta pode ser o coração de todo o império dos 4 cantos. Exatamente. Então, na verdade, esse templo é o quê? É a adoração que ele vai atrair para si. Não é um espaço físico. Isso, não está preso a um espaço físico, senão seria diminuir a profecia, que fala justamente desse poder global aqui que emerge do mar. Então vamos lá, proclamando que ele mesmo é Deus. E isso é o cerne do anticristo. O anticristo, ele vai dizer, não, eu é que sou Deus aqui. Eu é que sou Deus encarnado. É isso que o diabo quer fazer. E foi isso que o diabo fez, inclusive, com Eva. Não foi isso que ele fez? Qual foi a falsa promessa de Satanás para Eva? Você será como Deus. Não, Deus não vai ser mais aquele que criou você. Você vai ser como Deus. Aquilo que Satanás tentou a Eva é aquilo que ele queria para si. Ele queria ser como Deus, né? E aqui ele vai temporariamente conseguir enganar o mundo inteiro de que ele é Deus. E a gente vai ver mais adiante o mundo inteiro adorando ele. Olha o que diz ali o versículo 4: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Isso está fazendo referência, irmãos, a um texto que a gente fala em Êxodo. Satanás, ele é um imitador descarado. A Bíblia vai dizer em vários textos assim, quem é como Deus? Só o Senhor é Deus, né? Tantos textos que exaltam o poder absoluto de Deus. E aqui Satanás vai exigir isso, e os camaradas vão fazer, né? Vão adorá-lo com esse hino, imitação, cara de pau. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Né? Toda essa tentativa de Satanás, desesperadora, de tentar ser como Deus, coisa que ele nunca foi e será. Né? Como nós vimos no capítulo 12, ele luta, mas ele sempre perde. Parece que ele vai ganhar, mas ele sempre perde. Graças a Deus por isso. Versículo 5, irmão, só para a gente continuar aqui em 2 Tessalonicenses. Não é possível, já vai dar 4 horas. Rapaz, esse relógio está alguma coisa de errado aí. Ou eu falo demais, ou o relógio está andando rápido demais. Vamos lá. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? Se lembra que eu disse a vocês? Que isso não é um assunto para crente maduro, isso é um assunto para crente. Você acabou de se converter, já vou ensinar você que o anticristo está chegando. Não é esperar, não, meu irmão, você tem que ter uns 2, 3 anos de igreja, fazer uns 5 cursos de teologia básica, depois eu falo de anticristo para você. Não, todo cristão se converteu já tem que saber dos enganos que vão estar no caminho dele para que ele se desvie. É por isso que tem tanta gente que tropeça, porque ninguém avisa para ele dos enganos. Aí a pessoa diz, pastor, eu emprestei um dinheiro para o irmão da igreja, até hoje ele não me pagou. Eu digo, meu filho, você emprestou, você nem conversou com a gente. Não, mas é porque ele estava na igreja, eu pensei que era crente. Eu digo, meu filho, o que tem de falso crente dentro da igreja, meu filho? Se ele tivesse me falado, tinha avisado. Então, você tem que ser avisado que tem joio no meio do trigo, que Satanás está querendo o tempo todo roubar a semente, como está escrito lá na parábola do semeador, que Satanás está enviando ministros que se
disfarçam de ministros de justiça. Satanás pode se disfarçar, inclusive, de anjo de luz, com o objetivo de enganar você e a mim. Então essas coisas precisam ser ensinadas desde o maternal, sabe? Desde o jardim 1 da igreja. Você tem que aprender essas verdades para que você não seja enganado. É como a gente pega uma criancinha, às vezes de 2, 3, 4 anos, e diz: olha, não fale com estranhos. Você diz isso para uma criança de 18 anos? Não, que 18 anos não é mais criança. Você diz isso para criança pequena, né? Olha, não fale com estranho. Cuidado, não receba balinha de estranho, viu, meu irmão? Porque às vezes bota droga dentro. Então a igreja precisa advertir aqueles que estão se convertendo. Eu senti uma atmosfera espiritual agora sim, aumentando. Vamos lá. Então, versículo 7, versículo 6. E agora que vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. Quem é que está detendo o aparecimento do anticristo? Quem é? Deus, meu irmão. Aí o pessoal fica: é igreja, é não sei quem, é não sei quem. Meu filho, é Deus. Acabou. É o Espírito Santo, é a igreja, é Cristo, é Deus. É Deus quem está controlando o universo inteiro. Então ele está segurando para que o anticristo só apareça no tempo certo. Versículo 8. Então será revelado o perverso. Quem é o perverso? O anticristo. Outra palavra que Paulo está falando aqui em relação ao anticristo. Ele é o perverso, o anticristo. É a personificação de Satanás. Mas não é Satanás, é uma pessoa. Satanás é um ser espiritual. Por isso que a gente fala do dragão, o enganador, o acusador. Aqui não, aqui o anticristo vai ser uma pessoa. Onde a maldade de Satanás vai estar toda nele. Mas ele é uma pessoa como a gente, carne e osso, né? Então a verdade é que esse mistério da iniquidade já está em ação. Já estava em ação há 2000 anos. Há 2000 anos já estava sendo preparado a chegada do anticristo. Apenas que esse seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Olha que coisa, não vai ter nem luta, irmão. Quando Jesus voltar, acabou. Por isso que o pessoal fica botando Satanás e Jesus numa queda de braço. Satanás, poder esse que vai habitar corporalmente nele, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Percebeu porque você não pode olhar para sinais? A paz naquela igreja. Olha, irmãos, é uma frase assim extremamente importante para os dias de hoje. É uma frase que eu vi esses dias do pastor José Mabessa. Ele disse que a versão gospel do rouba mais faz é: ele prega heresia, mas ganha alma. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi dezenas. Não, pastor, aquela igreja ali tem umas heresias assim, mas ganha almas. Você precisa ver. Faz uma ação. A igreja que prega no carnaval, né? Já pregou no carnaval, por si só já é uma heresia. Sai bloco de carnaval, crente no carnaval. Instrumento de evangelismo. Então assim, ele prega heresia, mas ganha alma. Ganha alma de quê, meu filho? Todo mundo indo para o inferno, inclusive quem está nessa ação. Então aqui a gente vai perceber que a igreja, ela está na palavra. Palavra, irmão. Se não é igual que a Bíblia falou, é uma teologia que fala, é uma parte da teologia que estuda inclusive o culto. O culto que nós prestamos a Deus aqui, quem é que determinou o culto aqui na CCVE? Fui eu e o pastor Arthur que sentamos e disse: não, o culto vai ser assim. No começo tem oração, depois a gente toca o louvor, depois tem a palavra e no final a gente faz a oração e termina. Foi eu e o pastor Ricardo que determinamos que o culto seria assim? Não, foi a Bíblia. Quando nós nos encontrarmos, que haja louvores a Deus, que haja oração, que haja palavra, que haja comunhão, é a Bíblia que determina como nós cultuamos a Deus. É o que a teologia chama do princípio regulador do culto. Nós não podemos cultuar a Deus de nenhuma outra forma que não seja a forma explicitamente estipulada por Ele. Então, hoje em dia não, hoje em dia diz assim: não, eu adoro a Deus do meu jeito. Tem gente que adora a Deus dançando. Você já viu um grupo de balé crente? Meu Deus do céu. Não, porque o louvor, a dança liberta. Você já ouviu que louvor liberta, dança liberta? É tanta coisa que liberta. Mas na Bíblia só tem uma coisa que liberta. O que é? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Aí você vê ministério de dança na igreja, ministério de teatro na igreja. Você está maluco?
Então você quer dançar, meu filho, vai se filiar ao balé lá do Teatro Castro Alves, né? Então não é na igreja que a gente faz isso. Mas você vê, não, a gente tem que fazer isso porque senão as pessoas saem da igreja. Meu filho, que saia. Na igreja tem que ter ordem e decência. Você queria falar alguma coisa? Não? Então aqui ele está mostrando a vinda do perverso, a segunda ação de Satanás. O que é que Satanás vai fazer? Ele vai fazer sinais e maravilhas enganadoras. O propósito de Satanás, irmãos, é iludir as pessoas. Então, por exemplo, meu irmão está com uma doença, e aí vai para lá, para a Universal, e aí o pastor da Universal bota a mão aqui, remexe, e aí ele é curado. Ó, não, vou ficar na Universal, receber minha cura lá. A pessoa vai para aquela igreja lá do Chapeuzinho, o Valdomiro. Não, foi lá que eu recebi minha cura. A pessoa está desempregada há 2 anos, e aí ela foi para a R.R. Soares e levantou lá a carteira de trabalho dela. E aí o pessoal orou pela carteira de trabalho dela e no outro dia foi chamado para ganhar um salário de 5 mil reais. É nessa igreja que eu fico. Esses são os sinais que o inimigo tem produzido hoje, mas ele vai produzir muitos outros, irmãos. Muitos outros. Satanás vai ter poder de produzir sinais. Só não vão ser enganados os crentes Bíblia. Aquele que não está nem aí para sinal. Estou nem aí para sinal. Você pode levitar na minha frente. Você pode atravessar a parede. Meu compromisso é com a palavra. Ah, pastor, apareceu um anjo lá na minha casa. Meu filho, o problema é seu e do seu anjo. Meu negócio é Bíblia. Quer saber de anjo? Quer saber de sinal, disso, daquilo, de cura, de dinheiro? Não, meu irmão, eu quero palavra de Deus. E é aqui que a gente vai perceber isso. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. O que é injustiça, irmãos? A injustiça aqui é tudo aquilo que rouba a glória de Deus. Sabe o que é mais injusto no universo? É você dizer que a morte de Cristo não é suficiente para te dar felicidade. É isso que é injustiça. Essa é a maior de todas as injustiças. Então quer dizer que a morte de Cristo na cruz não te faz feliz. Você não se sente amado. Você não se sente cuidado. Você não se sente consolado pela morte expiatória de Cristo na cruz. Você precisa de outra coisa para te dar felicidade. Essa é a grande injustiça. É por isso que essas pessoas buscam as falsas igrejas, porque elas escarnecem da morte de Jesus. No fundo, essas pessoas estão um pouco se lixando para o que Cristo fez na cruz. Tudo que elas querem é a satisfação dos seus prazeres. Ah, eu quero me casar. Ah, eu quero filho. Ah, eu quero emprego. Ah, eu quero ser isso. Ah, eu quero ser aquilo. Ah, eu quero ser aquilo. Me dá isso. Me dá. E Jesus? Que negócio de Jesus, rapaz? Eu quero saber de Jesus. Essa é a teologia que impera na maioria das igrejas. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade pela injustiça. E isso vai ser repetido aqui por Paulo em Tessalonicenses, exatamente. Eu já estou concluindo, irmãos. Como sempre, né? Acho que já ficou de praxe. Eu passo um pouco no horário na terça-feira, né? Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade. Irmãos, essas palavrinhas estão sempre juntas, amor e verdade. Você tem que amar a verdade. Olha o crente, irmão, quando ele olha para a Bíblia dele, ele chora. Ele ama o que está escrito na Bíblia dele. Amor à verdade. Quando ele encontra uma pessoa para explicar a Bíblia para ele, ele fica igual a criança pequena com o homem do picolé. Fica pertinho. Pegar um picolé, uma bala. Na porta da escola tem um baleiro, né, que fica lá. As crianças ficam tudo perto. Qualquer 5 centavos, dá uma bala aí, queimado. Então, o cristão que encontra uma pessoa para ensinar a Bíblia para ele, ele fica coladinho, porque ele sabe que é igual quando a gente encosta no pastor Ricardo. Vai sair algum versículo bíblico dali. Vai sair alguma explicação bíblica dali. Então, é maravilhoso. As pessoas que de fato são regeneradas e são salvas, elas amam a verdade. Quando a Bíblia é ensinada para elas, o olhinho delas fica brilhando assim, parecendo um cachorro que está olhando para aquele negócio do galeto, como eu falei esse dia, né? O olhinho fica brilhando. Então, aqui, mas o que é que acontece com os ímpios, com os falsos crentes? Eles não querem saber da verdade, eles não querem o que é certo, eles querem o que dá certo.
Não, varão, você falou, eu sei, está na Bíblia, mas também não é desse jeito não. Porque se a gente ficar pregando esse negócio de Cristo e Cristo crucificado, as igrejas vão ficar tudo vazias, meu irmão e cara. Vão ficar vazias? Não. Pedro pregou Cristo crucificado, 3.000 almas se converteram em um único dia. Quando Cristo quer atrair as pessoas para Ele, Ele atrai de forma irresistível, por intermédio da sua palavra. Se não for pela palavra de Deus, ninguém vai ser atraído para Cristo. Mas de fato, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas todo aquele que o Senhor quer atrair para si, a graça irresistível atrai. Por isso nosso papel é amar e propagar a verdade. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. Deus envia um poder sedutor. O anticristo aparece debaixo de uma autorização expressa de Deus para ele operar. O anticristo, vai lá e faça o que você tem que fazer. Deus está vendo tudo isso, porque Ele que determinou que a história fosse desse jeito. O anticristo não vai conseguir tocar na igreja de maneira espiritual, porque o anticristo ele pode até matar o crente, mas quando o anticristo mata o crente foi para onde? Para o céu. É tudo que ele queria, porque o viver é Cristo e o morrer. O anticristo me matou, onde é que eu acordo? Na glória. Eu tenho que apertar a mão do anticristo e dizer muito obrigado. Acabaram os meus problemas. Eu achei que eu ainda tinha que suportar um pastorizão uns 2 anos. Você me levou logo, não vou ter que suportar aquela pregação chata. Vou ouvir aqui no próprio Paulo, Timóteo lá no céu. A gente vai sentar embaixo de uma árvore e vai ficar conversando sobre Romanos, né? Vai ser maravilhoso. Então, por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. É isso que o mundo faz, é isso que o anticristo faz, é isso que os falsos crentes fazem, e é isso principalmente que os falsos mestres fazem. Eles seduzem o mundo. E a sedução, ela usa justamente o que? Os nossos rostos. Você já viu como é a sedução? Eu descubro o que é que você gosta, e então eu uso isso o que? Como isca. O que é a sedução? A sedução é a pescaria do diabo. Ele bota a isca certa para pegar o peixe que ele quer pegar. Mas ele só vai pegar peixe que não é de Deus. Os que estão selados não podem ser pescados pelo diabo, porque não seguirão a isca dele. E a isca do diabo é a sedução, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então é isso que a gente está lendo aqui, irmãos. Eu quero voltar para a gente concluir no capítulo 13 de Apocalipse. Eu vi uma besta que saía do mar, e ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. O poder absoluto que vai estar na vida desse homem chamado Anticristo. Ele tem esses 10 chifres, que significa completude de poder. Ele tem 7 cabeças, que significa completude de influência. Com 10 coroas, que significa completude de eficácia. Tudo aquilo que ele tenta fazer, ele obtém isso. É isso que simboliza a coroa. A coroa era o símbolo de um vencedor numa batalha, é o símbolo de um rei, de um príncipe. Então ela está sobre os chifres. Os chifres falam do poder. Então tudo aquilo que ele manifesta o seu poder, ele consegue uma vitória temporária aqui na terra. E é isso que vai estar nessa pessoa. É por isso que ela vai ser adorada. O anticristo, ele vai ser adorado de forma aleatória. Ele vai ser adorado porque a sua vida vai ser uma vida gloriosa do ponto de vista humano. E as pessoas vão adorar. É como, por exemplo, você já viu como as pessoas seguem os cantores famosos? Você já viu quantos seguidores? Eu não tenho esse negócio de Twitter, Instagram. Eu tenho um Facebook, onde eu uso para evangelizar as pessoas a nível mundial, né? Porque é uma mídia mundial. Mas tem gente que tem esse negócio de Instagram, Twitter, né? E você já viu quantos seguidores nesse negócio de Instagram tem os famosos? Neymar foi obturar o dente. Aí todo mundo, ele obturou o dente. Aí será que deu tudo certo? Neymar foi escovar o dente de manhã e acordou e não escovou o dente direito. Aí todo mundo ri, kkk, bota emoji de sorriso. É todo mundo seguindo as celebridades. É por isso que um dos programas que mais fazem sucesso na televisão, os programas o quê? Que contam o dia a dia das celebridades. Está todo mundo querendo saber.
do filho de Ivete Sangalo, como é que está o gêmeo, será que estão bem, quem é babá deles, que cor que eles gostam. Agora imagine, por que as pessoas seguem essas pessoas? Por que o pessoal segue Ivete Sangalo? Porque ela é o exemplo de um cantor de sucesso. Há 20 anos atrás ela não era nada. Aí ela começou a tocar em uma banda, acho que foi Banda Eva que ela começou a tocar? Aí começou a tocar em Banda Eva, não foi? E aí apareceu, ninguém dava muita atenção para ela, e de repente ela começou a carreira solo, ninguém pensava que ela ia ter sucesso na carreira solo, e aí ela se tornou, hoje em dia, uma das cantoras, se não for a cantora mais famosa do Brasil. Então ela é um símbolo de quê? De sucesso. Ela tem avião próprio, ela tem casa não sei aonde, ela tem helicóptero, ela tem tudo. Então o pessoal segue esse tipo de gente. Então quando a gente vê aqui o anticristo vai ser adorado, é porque ele vai ter poder, como falou aqui o irmão. Ele vai ser uma pessoa que vai ter inteligência, que vai ter perspicácia, que vai ter, sabe, palavras sedutoras. Ele vai conseguir enganar o mundo com seu sucesso. E ele vai ter muito sucesso. Essa ideia de chifre, essa ideia de cabeça, essa ideia de coroa, e tudo isso para tentar roubar a glória de Deus, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Cada cabeça um nome de blasfêmia. Por quê? Porque a maior blasfêmia de todas é que